Como vencer a maior crise de todos os tempos, antes que seja tarde demais? Você sabia que estamos vivendo a maior crise econômica da história da humanidade e que ela foi causada pela pandemia do coronavírus, que obrigou as pessoas a ficarem em casa e simplesmente paralisou a produção mundial? E que os governos imprimiram dinheiro sem lastro para tentar sustentar a população, mas isso só piorou as coisas para o momento presente e promete piorar ainda mais para os próximos meses? Pois é, essa é a triste realidade que estamos enfrentando. E se você não fizer nada para se proteger, você pode perder tudo o que conquistou até agora: o seu emprego, a sua renda, a sua casa, a sua poupança e, quem sabe, até a sua aposentadoria. Mas não se desespere, porque eu tenho uma boa notícia para você. Existe uma forma de vencer essa crise e sair dela mais forte do que nunca, e eu vou te revelar qual é essa forma neste vídeo. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, Cláudio Corgozinho aqui, e muito obrigado por sua audiência. Já deixa o like neste vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos atualizados como este. Dúvidas e sugestões, deixe nos comentários abaixo e o meu muito obrigado por sua participação, porque faz toda a diferença. A crise econômica provocada pelo coronavírus é sem precedentes na história. Mas como isso aconteceu? Como um vírus conseguiu abalar as estruturas do sistema financeiro global? A resposta é simples. Ele interrompeu o fluxo de produção e consumo que sustenta a economia mundial. Mas fique tranquilo, porque eu vou te explicar exatamente como aconteceu. E para você entender melhor, eu vou fazer uma analogia. Imagine que a economia é como um carro. O motor do carro é a produção. São as empresas que fabricam bens e serviços para atender às necessidades das pessoas. O combustível do carro é o consumo. São as pessoas que compram esses bens e serviços com o dinheiro que ganham trabalhando nas empresas ou recebendo do governo. O governo, por sua vez, é como o motorista do carro. Ele tem o poder de acelerar ou frear o carro usando instrumentos como impostos, juros e gastos públicos. O problema é que o coronavírus foi como um obstáculo inesperado na estrada, que obrigou o governo a frear o carro bruscamente. Para evitar que o vírus se espalhasse e causasse mais mortes, o governo teve que impor medidas sérias de isolamento social que restringiram a circulação de pessoas e fecharam parte das atividades econômicas consideradas não essenciais. Com isso, o motor do carro perdeu potência. As empresas produziram menos ou pararam de produzir, demitiram funcionários ou reduziram salários, e o combustível do carro diminuiu. As pessoas consumiram menos ou deixaram de consumir por medo de perder a renda ou por falta de opções no mercado. O resultado foi uma queda brusca na velocidade do carro, a economia entrou em recessão. Mas o governo não ficou parado diante dessa situação. Ele tentou reagir de duas formas. Primeira, injetando mais combustível no carro e tentando consertar o motor. A primeira forma foi aumentar os gastos públicos para socorrer as pessoas e as empresas afetadas pela crise. No Brasil, por exemplo, o governo criou o auxílio emergencial, que pagou R$ 600 por mês para mais de 60 milhões de brasileiros. Liberou saques do FGTS, adiou o pagamento de impostos e ofereceu crédito e subsídios para as empresas. A segunda forma foi reduzir os juros básicos da economia, que caíram para o menor nível da história, apenas 2% ao ano. Isso, em tese, deveria estimular o crédito e o investimento privado, além de desestimular a entrada de capitais estrangeiros no país, o que ajudaria a desvalorizar o real e a melhorar a competitividade das exportações brasileiras. Mas essas medidas foram suficientes para reverter a crise? Infelizmente não. Elas até conseguiram amenizar os efeitos imediatos da pandemia, mas não resolveram os novos problemas, que podem se agravar ainda mais no futuro. O primeiro problema é que essas medidas aumentaram muito o déficit e a dívida pública do país. O déficit é a diferença entre o que o governo arrecada e o que ele gasta. A dívida é o resultado do acúmulo dos déficits ao longo do tempo. Em 2020, por exemplo, o déficit primário do governo passou de 12% do PIB e a dívida bruta superou 90% do PIB. Isso significa que o governo gastou muito mais do que arrecadou e que ele se endividou para financiar esses gastos. E isso
teve consequências negativas para a economia. Por um lado, aumentou o risco de insolvência do governo, ou seja, de ele não conseguir pagar os seus credores. Isso pode levar a uma crise de confiança que afasta os investidores e eleva os juros da dívida pública ainda mais. Por outro lado, reduz o espaço para o governo investir em áreas essenciais para o desenvolvimento do país, como saúde, educação, infraestrutura e ciência e tecnologia. O segundo problema é que essas medidas não foram capazes de reativar o motor da economia, a produção. E apesar da redução dos juros e do aumento do crédito, as empresas não retomaram os investimentos nem as contratações. Isso porque elas ainda enfrentam um cenário de incerteza sobre a evolução da pandemia, sobre a demanda futura dos seus produtos e serviços e sobre as condições políticas e institucionais do país. Além disso, muitas empresas já estavam endividadas antes da crise e não conseguiram se beneficiar das linhas de crédito oferecidas pelo governo, por falta de garantias ou por burocracia. O resultado foi uma queda na capacidade produtiva da economia que vai comprometer o crescimento potencial do país nos próximos anos. Mas então, o que fazer para vencer essa crise? Como sair dessa situação antes que seja tarde demais? É isso que eu vou te mostrar a partir de agora. Eu vou te dar algumas soluções práticas que você pode executar para proteger a sua família dessa crise histórica que está cada vez mais perto de nós. E eu vou te dizer uma coisa, essas soluções são muito simples, mas extremamente poderosas. Elas podem fazer a diferença entre você prosperar ou fracassar nesse momento de incertezas. Mas atenção! Essas soluções não são mágicas nem milagrosas. Elas exigem dedicação, disciplina e persistência da sua parte. E elas também não são garantias de infalibilidade. Elas podem funcionar para algumas pessoas e não funcionar para outras, a depender das circunstâncias individuais de cada um. Portanto, use-as com cautela e responsabilidade. E lembre-se, eu não sou consultor financeiro nem especialista em economia. Eu sou apenas mais uma pessoa que estuda o assunto e quer compartilhar com você o que eu aprendi. Então, não tome as minhas palavras como verdades absolutas, nem como recomendações profissionais. Faça a sua própria pesquisa e tome as suas decisões, combinado? Então vamos lá. A primeira solução que eu vou te dar é: tenha uma reserva de emergência. Uma reserva de emergência é um dinheiro que você guarda para usar em situações de imprevisibilidade, como uma doença, um acidente, uma demissão ou uma crise econômica. Tenha uma reserva de emergência, porque isso é fundamental para você não ficar dependente do governo, do banco ou de parentes e amigos para sustentar você e a sua casa em momentos difíceis. Mas quanto dinheiro você precisa na sua reserva de emergência? É claro que isso depende de vários fatores, como o seu custo de vida, o seu nível de renda, o seu grau de estabilidade no emprego e o seu perfil de risco. Mas uma regra geral é que você deve ter pelo menos 6 meses a 1 ano de todas as suas despesas pagas, como por exemplo, moradia, alimentação, transporte, saúde e educação. Por exemplo, se você gasta 2 mil por mês com todas essas coisas, você deve ter pelo menos 12 mil reais na sua reserva de emergência. E onde você deve guardar esse dinheiro? Em um lugar seguro, líquido e rentável. Seguro significa que o dinheiro não corre o risco de perder valor ou de ser confiscado pelo governo. Líquido significa que o dinheiro deve ser resgatado a qualquer momento, sem burocracia ou penalidades. Rentável significa que o dinheiro rende juros acima da inflação para não perder poder de compra ao longo do tempo. Um exemplo de lugar que atende a todos esses requisitos é a poupança. Apesar de ter uma rentabilidade baixa, a poupança é segura, pois tem a garantia do Fundo Garantidor de Créditos, o FGC, que cobre até R$ 250 mil por CPF e por instituição financeira em caso de falência do banco. A poupança também é líquida, pois pode ser sacada a qualquer momento sem impostos ou taxas. Outros exemplos são os fundos de renda fixa conservadora, os CDBs com liquidez diária e os títulos públicos do Tesouro Direto. Mas cuidado, esses investimentos podem ter custos e riscos diferentes da poupança, então pesquise muito bem antes de escolher o que é melhor para você. A segunda solução que eu vou te dar é: diversifique as suas fontes de renda. Diversificar as suas fontes de renda significa ter mais de uma forma de ganhar dinheiro.
Isso pode ser feito de várias maneiras diferentes, como ter um emprego e um negócio próprio, ter um emprego e fazer trabalhos extras como freelancer ou consultor, ter um negócio próprio e investir em outros negócios, investir em diferentes tipos de ativos financeiros, entre outras possibilidades. O objetivo é não depender de uma única fonte de renda que pode secar ou diminuir em uma crise econômica. Ao diversificar as suas fontes de renda, você aumenta a sua segurança financeira e a sua capacidade de aproveitar as oportunidades que surgem no mercado. Mas como diversificar as suas fontes de renda? Isso depende das suas habilidades, dos seus interesses, do seu tempo disponível e do seu capital inicial. Mas uma dica é usar a internet a seu favor. A internet oferece inúmeras possibilidades de gerar renda extra ou criar até um negócio online com baixíssimo custo, alto alcance e uma escalabilidade sem precedentes. Por exemplo, você pode vender produtos ou serviços pela internet, você pode criar um blog ou um canal no YouTube ou um podcast sobre um assunto que você domina, oferecer cursos online ou consultorias pela internet. Você pode também participar de programas de afiliados ou marketing multinível, entre várias opções. O importante é você escolher algo que você goste, que tenha demanda no mercado e que gere valor para as pessoas. A terceira solução que eu vou te dar é: invista em conhecimento e qualificação, ou seja, invista em você mesmo. Investir em conhecimento e qualificação significa buscar aprender novas habilidades e competências que possam aumentar o seu valor no mercado de trabalho ou nos negócios. Isso pode ser feito por meio de cursos presenciais ou online, livros, podcasts, vídeos, mentorias, coaching, entre diversas outras formas. O objetivo é se manter atualizado e preparado para as mudanças que a crise econômica pode trazer para a sua família e para a sua área de atuação. Investir, portanto, em conhecimento e qualificação vai te ajudar a se destacar da concorrência e fazer com que você tenha outras maneiras para se adaptar às novas demandas do mercado, encontrando novas oportunidades de trabalho ou negócios e, assim, aumentar a sua renda. Mas em que áreas você deve investir o seu conhecimento e qualificação? Isso depende do seu objetivo profissional, pessoal, mas uma boa sugestão é focar nas áreas que estão em alta ou que têm potencial de crescimento num futuro próximo. Por exemplo, as áreas relacionadas à tecnologia, à inovação, à sustentabilidade, saúde, educação e ao entretenimento. Essas áreas tendem a se beneficiar das transformações sociais e econômicas que a crise pode acelerar ou provocar. Mas não se limite a essas áreas. Busque também desenvolver habilidades que são importantes para qualquer profissão ou negócio, como comunicação, liderança, criatividade, resiliência, inteligência emocional e pensamento crítico. Essas habilidades podem te dar uma vantagem competitiva e te tornar mais apto a lidar com os desafios e as oportunidades que estão surgindo. A quarta e última solução que eu vou te dar é: cuide da sua saúde física, mental e emocional. Cuidar da sua saúde física, mental e emocional significa adotar hábitos bons que possam melhorar o seu bem-estar e a sua qualidade de vida. Isso pode ser feito por meio de uma alimentação saudável, de uma rotina de exercícios físicos, de um sono adequado, de um lazer equilibrado, de um contato social positivo e de uma boa gestão do estresse. O objetivo é fortalecer o seu corpo e a sua mente para enfrentar as dificuldades e as incertezas que a crise econômica pode trazer. Cuidar da sua saúde física e mental pode te ajudar a prevenir doenças, a aumentar a sua energia, a melhorar o seu humor, a elevar a sua autoestima, a estimular a sua criatividade e potencializar o seu desempenho profissional ou nos negócios. Mas como cuidar da sua saúde física, mental e emocional? Isso depende das suas preferências e das suas necessidades, mas uma boa dica é seguir as recomendações dos especialistas da área da saúde. Por exemplo, procure comer alimentos naturais, saudáveis e variados. Faça pelo menos 30 minutos de atividade física moderada por dia, durma entre 7 e 8 horas por noite, reserve um tempo para fazer coisas que você gosta, mantenha contato com pessoas que te apoiam e te inspiram e evite fontes de estresse desnecessárias. Essas foram as 4 soluções práticas que eu quis compartilhar com você para te ajudar a vencer a maior crise de todos os tempos. Eu espero que elas tenham sido úteis para você e que você possa colocá-las em prática o quanto antes. Lembre-se, essa crise pode ser uma grande oportunidade para você se reinventar
e se fortalecer. Mas para isso, você precisa estar preparado e disposto a fazer o que precisa ser feito. Não deixe para depois o que você precisa fazer agora e comece hoje mesmo a mudar a sua realidade. Ficamos por aqui no vídeo de hoje. Me deixe saber a sua opinião nos comentários abaixo, porque a sua participação torna este conteúdo ainda mais relevante. E se você desejar contribuir com o canal, eu vou deixar o Pix abaixo na descrição. A sua contribuição é muito importante e me incentiva a continuar a produzir conteúdo relevante para você. O meu muito obrigado por ter assistido até aqui e eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Lembre-se de deixar o like e compartilhar este vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Forte abraço e até a próxima!